Entrevista. Teve início aqui em Pernambuco a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Ações são realizadas em diversos municípios. Para a gente falar sobre este assunto, recebemos agora aqui no Cidade Entrevista o Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, a quem a gente agradece a presença aqui no nosso estúdio. Marcos, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa programação que tem como pano de fundo a discussão sobre os 10 anos da lei também da pessoa com deficiência, que é um marco importante, né? Foi assinada em 2015. Bom dia, Marcos. Olá, Vitor. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lucas. Aos ouvintes da Rádio Cidade, agradecer pelo espaço para a gente falar mais sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre as ações do governo do Estado de Pernambuco para fortalecer as políticas públicas para a pessoa com deficiência. E como muito bem dito por você, trazendo a temática em 2025, a Lei Brasileira da Inclusão é 10. Nenhum direito a menos. Alusivo aos 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pois é, eu estava olhando aqui a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. E observando aqui os muitos detalhes, né, dessa legislação, que fala sobre igualdade e não discriminação, fala sobre direitos fundamentais, né, o direito à vida, o direito à habilitação e reabilitação, direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho. Então aqui é uma legislação que perpassa os vários aspectos da vida em sociedade. O que falta, depois de 10 anos, Marcos, qual é a avaliação que a gente pode fazer sobre inclusão? O que falta para a gente ainda? O que a gente já conseguiu avançar? Olha, trazendo um breve recorte histórico, não é? A pessoa com deficiência no país, ela passou a ter sua cidadania plena a partir da Constituição de 1988, considerando a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e deveres, assim como todo cidadão e cidadã brasileiro. Mas ainda estava-se a trabalhar o conceito de pessoa com deficiência. Ou seja, antes de tudo, considerar que se trata de pessoa. Para dar luz aos direitos da pessoa com deficiência, a partir da Convenção da ONU, em 2006, não é, trouxe à luz ao Brasil para criar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A exemplo do que temos por Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe esse grande reforço. Isso sempre alinhado com a Constituição Federal, né? sem ter como fugir. Isso é um grande fato. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz de fato que nós, pessoas com deficiência, eu sou um homem com deficiência, sou um homem cego, então nos traz que, assim como todo brasileiro, nós temos direitos que perpassam saúde, educação, moradia, transporte, enfim, tudo que você pôde citar. Durante esses 10 anos da Lei Brasileira da Inclusão, a gente percebe que conseguimos avançar. É bem verdade que a caminhada é muito longa, tem muitos territórios que ainda não se trabalha a política pública para a pessoa com deficiência, e a partir da LBI, para nós pernambucanos, a exemplo, a Lei 14.789, de 2012, que traz a política estadual da pessoa com deficiência, vem a fortalecer essas ações em nosso Estado. E aí um grande exemplo do nosso desenvolvimento, neste ano de 2025, em fevereiro, a governadora Raquel Lira lançou o primeiro programa, o maior do Norte e Nordeste, voltado à pessoa com deficiência, o programa Pernambuco Acessível, que traz por investimento 417 milhões voltados para ações intersetoriais para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então a gente percebe que sim, as pessoas com deficiência estão sendo mais partícipes de tudo aquilo que cerca a sociedade. Então a gente percebe que é um movimento crescente e necessário.
A gente vai conversar daqui a pouco, Marcos, um pouco mais a respeito desse investimento, mas antes, como você citou a necessidade de se pontuar exatamente, definir o que seria a pessoa com deficiência, a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela trata no artigo 2º que se considera uma pessoa com deficiência, né? Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui a gente precisa citar, para além das deficiências que nós, digamos assim, já conhecemos de maneira mais concreta, outras que vêm sendo reconhecidas como. Agora, o caso da fibromialgia ou a questão do diabetes também, que recente foram incluídas nesse rol de deficiências e, consequentemente, as portadoras dessa condição, pessoas com deficiência, né, Marcos? Isso, Lucas. Desculpa, Vitor. Veja o quão a gente conseguiu evoluir. Antes, a pessoa com deficiência era considerada pessoa com deficiência a partir de uma avaliação biomédica. A partir da Convenção da ONU de 2006, Brasil como signatário com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente consegue perceber que a pessoa ela tem uma deficiência, mas não pela sua característica, mas sim pela vivência com as barreiras externas que impede parcialmente ou totalmente a vivência. Ou seja, para uma pessoa usuária de cadeira de roda, se ela se desloca de casa para um determinado ambiente, esse ambiente não tem rampas, não tem um relevo plano, não permite que ela chegue até o seu destino, onde está a deficiência? É na pessoa usuária de cadeira de roda ou no ambiente que não está acessível? Da mesma forma, uma pessoa cega vai fazer uma leitura de algum conteúdo e este conteúdo não está em braille. A deficiência está na pessoa ou no não acesso ao braille. Então esse é o grande reconhecimento que sim, nós, pessoas com deficiência, temos características, mas as deficiências estão nessa interação com o externo, que por muitas vezes impossibilita a pessoa a ter acesso. O acesso, por exemplo, à linguagem brasileira de sinais, isso já tem avançado bastante, né? Nós temos cursos, professores agora cada vez mais em busca dessa capacitação, mas eu queria te perguntar sobre o Braille. Até porque, no caso mesmo das aulas, né, os estudantes precisam desse suporte. Nós temos também brailistas contratados? Como é que é esse atendimento na rede estadual? Temos sim. Todas as escolas que têm estudantes com deficiência visual utilizam de letras ampliadas ou utilizam a escrita e leitura braille como recurso, tem um apoio, sim, dos profissionais brailistas para um maior desenvolvimento, para um melhor desenvolvimento dentro da comunidade escolar. Tal qual você exemplificou como os usuários da língua brasileira de sinais, né? Através dos intérpretes que estão disponibilizados nas escolas do Estado, os estudantes surdos conseguem, sim, plenamente acompanhar as atividades escolares durante o ano. Acessibilidade. A gente tem acompanhado uma série de anúncios de investimentos da governadora Raquel Lira a respeito de ajustes em estrutura, principalmente na área de educação, escolas que vão ser reformadas. Essas reformas já têm um olhar de acessibilidade, porque boa parte desses prédios antigos não tem nada de acessibilidade, né? Isso. Nós podemos acompanhar, né, ao longo desses 2 anos e meio, as adaptações que têm sido executadas nas escolas que já têm um histórico, não é? E por muitas vezes um histórico de barreiras arquitetônicas. Então, a partir da ABNT, a equipe de engenharia da Secretaria de Educação tem atuado fortemente para essas adaptações. Então, para quem está nos ouvindo e conhece as escolas há um bom tempo, pode observar, é nítido as adaptações que estão expostas, né? Então, sempre com esse olhar de adaptar, de acessibilizar os espaços escolares. Marcos, eu queria que você explicasse para a gente melhor esse programa que você citou há pouco do governo do Estado,
que, segundo você disse, é um dos maiores, ou o maior do Nordeste, né? Isso, o maior do Norte e Nordeste. Pela primeira vez, Pernambuco trazendo um programa intersetorial voltado à pessoa com deficiência. São mais de R$400 mil de investimento. 417 milhões voltados para ações à pessoa com deficiência, envolvendo 8 secretarias a priori: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Assistência Social, Educação, Saúde, Desenvolvimento Profissional, Empreendedorismo, entre outras, exatamente para fortalecer a política pública. São mais de 40 ações, e aí algumas delas posso citar, e que já teve a entrega para a pessoa com deficiência, a exemplo da ampliação do programa Pernambuco Conduz. Pernambuco Conduz são vans adaptadas, que consiste no transporte de pessoas com deficiência, usuárias de cadeira de roda, para terem acesso a tratamentos de saúde. Por meio dessa ampliação, nós conquistamos 2 novos polos em Limoeiro e Afogados, que estão agora com essas vans. Também tivemos a entrega de 34 vans adaptadas. Afogados, desculpa, no Recife ou Afogados da Engazeira? Afogados da Engazeira. Ok. Recife também é um polo, né? Sim. O polo da região metropolitana, e Afogados da Engazeira e Limoeiro estão a receber. Na verdade, já receberam essas vans também para auxiliar nesse transporte, não é? No contexto da educação, a Secretaria de Educação entregou 34 vans adaptadas para poder fortalecer esta acessibilidade para os estudantes com deficiência. O secretário Gilson anunciou no dia 21 que também está se trabalhando com um termo de referência para a chegada de mais 40 vans para poder potencializar ao longo de todo o estado. A Secretaria de Saúde ampliando o tratamento para pessoas com transtorno do espectro autista e outras neurodiversidades. A governadora anunciou a ordem de serviço, agora no mês de julho, não é, do Centro Especializado de Reabilitação para Caruaru. Serra Talhada e Petrolina também receberão. Então, todas estas ações estão inseridas no programa Pernambuco Acessível. É importante dizer também que uma grande ação foi lançada pela primeira vez na história de Pernambuco. O governo do estado estará financiando o projeto para 50 organizações da sociedade civil que atuam na pauta da pessoa com deficiência. Neste mês de setembro, haverá a assinatura por parte da governadora para que chegue esses recursos para estas 50 associações que representam essa pauta tão importante. Afinal, não somos poucos. Somos 949 mil pernambucanos com algum tipo de deficiência. Marcos, eu queria conversar também com você sobre as calçadas ou passeios públicos e a dificuldade que muitos cadeirantes enfrentam. Acredito que é uma dificuldade que inclusive você enfrenta, né, na condição de homem cego, diante das irregularidades do piso e de ser uma estrutura que não é pensada para pessoas com deficiência. Foi essa semana que eu estava me deslocando, eu moro em Gravatá, estava me deslocando, e vi um cadeirante tentando descer uma calçada para atravessar a rua. Era uma coisa simples, ele deveria ter acessibilidade. O piso da calçada é um pouco mais elevado em comparação com o piso da rua, só que não tinha uma rampa. Então, ele estava numa daquelas cadeiras que tem um motor, né? Então ele conseguia se mover sozinho, mas ainda assim, para fazer essa descida sem a rampa, ele tinha uma dificuldade, né? Precisava de ajuda de alguém. E precisou dessa ajuda, as pessoas precisaram levantar ali a cadeira com ele para colocar no nível do piso da rua para poder ele ultrapassar. O passeio público é um problema porque a calçada tem a discussão se é de responsabilidade do poder público ou se é de responsabilidade do proprietário do imóvel bem em frente. Existe a possibilidade da atuação do governo estadual, construção de parcerias com as prefeituras para requalificar essas calçadas e as pessoas terem condição de trânsito, a pessoa com deficiência ter uma condição de trânsito mais segura? Olha, a chave para resolver essa problemática é, de fato, a boa execução do plano diretor. E o plano diretor, que não é uma coisa nova, não é? O plano diretor está vigente no Brasil desde 2019. A ABNT, tudo aquilo que traz o conceito da ISO 9050 no contexto da acessibilidade está exposta.
Então, na verdade, a gente vê, quando a gente trata de inclusão, quando a gente trata de acessibilidade, é preciso da atenção do poder público, sem sombra de dúvida. Mas também o cidadão, a cidadã, precisa estar atento para o cumprimento das regras. A Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência tem atuado junto a essas questões de conscientização e de cumprimento à lei por meio dos fóruns estaduais de gestores da pessoa com deficiência, fomentando a política pública a partir do município. Inclusive, mais uma edição do Fórum de Gestores teremos agora na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, próxima terça-feira, em Pombos. Qual é a periodicidade desses encontros? Os fóruns acontecem de modo trimestral, sempre a atualizar aquilo que o Estado tem desenvolvido para a política pública para a pessoa com deficiência, tem realizado momentos de escuta junto aos gestores municipais e pensarmos juntos como desenvolver, como atuar melhor para abraçar, para acolher os nossos pernambucanos e pernambucanas com algum tipo de deficiência. Então nós temos uma receptividade então dos gestores municipais. Eles recebem, acatam sugestões oriundas dessa discussão do fórum. Exato, exato. E também serve para essa troca de experiências, sabe? Então a gente consegue acompanhar melhor aquilo que é desenvolvido no sertão, aquilo que está sendo desenvolvido no agreste, e as cidades trazem suas particularidades, né? E a partir da vivência dos outros, adaptam também seus planos, seus projetos voltados à inclusão. O Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio, conversa conosco aqui. Marcos, vamos aproveitar então e falar um pouco sobre a programação. Nós começamos no dia 21, a semana vai até o dia 28. O que você destaca do que já aconteceu e aquilo que ainda temos pela frente? Rapaz, maravilha. Pois é, no dia 21, na quinta-feira, nós iniciamos a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, aqui em Caruaru, com o evento BPC na Escola. Uma ação encabeçada pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, para tratar da importância da pessoa com deficiência estar na escola, a importância de se acompanhar o benefício de prestação continuada. Durante os dias, né, de 21 a 28, teremos ações descentralizadas nas gerências regionais de educação, a tratar da temática Lei Brasileira da Inclusão E10. Não é? Hoje estamos com a ação intersetorial na Arena Pernambuco, a Arena da Inclusão, com uma série de serviços voltados à pessoa com deficiência, a familiares de pessoas com deficiência. Um desses serviços é a emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o passe livre intermunicipal, emissão da nova carteira de identidade. Próximo dia 25, com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, teremos o dia D de empregabilidade. Então, todas as casas do trabalhador espalhadas no Estado estará trabalhando fortemente com a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, se você é pessoa com deficiência, chega junto às casas do trabalhador, chega junto aos Expressos Cidadão para entender o que tem de vaga disponível para você para ser inserido no mercado de trabalho. Na terça-feira, como dito, teremos pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos o Fórum Estadual de Gestores da Política da Pessoa com Deficiência, recebendo 60 gestores representando os municípios para tratarmos dessa temática tão importante. No dia 27, estaremos mais uma vez aqui em Caruaru com a OAB aqui da região para tratar também dessa temática, Lei Brasileira da Inclusão. Dia 28, Secretaria de Saúde atua fortemente com palestras a tratar da saúde do homem com deficiência. Então, toda essa programação, os ouvintes, você que está nos assistindo por meio do YouTube, também podem ter acesso aos detalhes da programação acompanhando o Instagram da Secretaria de Direitos Humanos, SEC Direitos Humanos PE. Marcos, eu vi aqui também na sexta-feira, nós temos um encontro estadual de coordenadores de serviços de reabilitação para pessoa com deficiência.
essa programação, me parece, no Recife, né? Isso, exatamente. Das 8 às 5 da tarde, né? Isso. Dia 29, ainda é uma ação alusiva à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Estaremos trabalhando a formação para esses coordenadores de como atuar, de como acolher melhor as pessoas com deficiência nos espaços de saúde. Então, é uma ação puxada pela Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A SJDH, por meio da SEAD, tem esse papel articulador, promotor, apoiador na política pública para a pessoa com deficiência. E ainda temos a caminhada da inclusão, né, que vai acontecer em Garanhuns. É isso? É na sexta também? Isso. Uma ação da Secretaria de Educação, trabalhando a temática, chamando a sociedade a participar desse movimento inclusivo, desse movimento acessível. É como a gente costuma falar. A acessibilidade, a inclusão se faz com participação. Não tem como deixar ninguém de fora. Por falar em participação, o evento da quarta-feira aqui na OAB, aberto ao público. Isso, acessando também as redes da OAB, a sociedade vai conseguir acessar, né? Vai conseguir ter o detalhe de como está inserido dessa programação tão importante. O público-alvo, sim, são os advogados da OAB, mas está aberto também ao público. No geral, vocês têm uma estimativa de alcançar quantas pessoas assim, envolvidas entre organizadores, palestrantes e público em geral? Vocês imaginam que quantas pessoas vão interagir nessa semana? Olha, trabalhando essa ação intersetorial, a gente tem uma expectativa de atingir 200 mil pessoas diretamente. Indiretamente, a gente, inclusive, está fazendo essa ação aqui por meio da Rádio Cidade, que abre as portas para falar sobre acessibilidade, sobre inclusão. Então, a gente percebe... A nossa intenção é de atingir todo Pernambuco. É exatamente como reforçamos, né? A inclusão se faz com participação. Então, a partir do momento que a gente tem esses espaços aqui, a gente consegue atingir mais pessoas para entender o que o governo do Estado está desenvolvendo, o papel da superintendência, ao modo que o cidadão e cidadã, independente de ser pessoa com deficiência ou não, estar mais próximo dessa pauta. É uma visão coletiva, né? Marcos, eu queria saber de você o seguinte, existe a perspectiva de realizar eventos municipais? A semana envolve vários municípios, mas, por exemplo, seria possível fazer algo específico apenas para Caruaru, para discutir a acessibilidade, para discutir a aplicação da lei unicamente aqui no município? Ah, sim, sim. Inclusive, Caruaru está desenvolvendo sua Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Na quinta e sexta-feira, a Secretaria de Educação, por meio do Departamento da Educação Especial e Inclusiva, trouxe essa temática. Todos os municípios, na verdade, são convidados a abraçar a temática da Semana Estadual e muitos estão a desenvolver, junto com o Estado ou por meio das suas secretarias municipais. Então, essa Semana Estadual, ela é provocada a partir do governo do Estado de Pernambuco, em conjunto com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. E isso vai reverberando por todo o território pernambucano. Já que a gente falou aqui sobre a lei brasileira, né, da inclusão, e falamos da política estadual, né, da pessoa com deficiência, você acredita que os municípios também deveriam ter uma legislação própria, uma lei municipal? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Isso é realidade hoje, não? Não, não é. São pouquíssimos municípios, não é, que têm uma legislação municipal voltada à pessoa com deficiência. É até uma provocação excelente, Vitor. É até uma provocação para os gestores do município, né, entenderem a importância de se ter órgãos específicos para atuar na pauta da pessoa com deficiência. Nós temos pouquíssimos municípios que têm coordenadorias, gerências, secretarias voltadas à pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que se trabalha em uma ação focada, consegue trabalhar melhor, inclusive apoiando as demais secretarias dos municípios. E a SEAD, como tem esse papel apoiador, está aberta para auxiliar o município para abrir
esses espaços de escuta, esses espaços de promoção da política da pessoa com deficiência. Marcos Gervásio, superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência, falou conosco aqui principalmente sobre a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que acontece do dia 21 ao dia 28. Nós já estamos em meio aí à semana e teremos ao longo dessa semana uma série de atividades, entre elas uma atividade prevista para a OAB aqui em Caruaru. Já tivemos a abertura aqui, então Caruaru é parte integrante desta semana. Marcos, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco sobre este assunto. Sucesso na semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo espaço, só gostaria de fortalecer, não é, os espaços, os canais de comunicação. Claro. Quer saber um pouquinho mais? Acompanha o @SEC Direitos Humanos PE. Também quer ter acesso aos serviços da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência? www.sjdh.pe.gov.br. Quer levar uma ação para o seu município? Envie um ofício para sead@sjdh.pe.gov.br. Estamos, de fato, a vivenciar um Pernambuco acessível. Muito obrigado, Marcos Gervásio, pela conversa. E aqui fechamos o nosso Manhã Cidade. Na sequência, está chegando a Aline